Então aqui, para iniciar o nosso tapete da pia, eu também vou começar fazendo um total com 66 correntes, ou seja, o mesmo total que foi trabalhado no tapete do pé do vaso, ok? Aqui no início dessa peça, será idêntica ao início da peça do pé do vaso, ok? Então eu fiz aqui as minhas 66, feito as 66 correntes, eu laço, pulo 4 correntes e na quinta corrente eu dou início à minha carreira de número 1, fazendo um ponto alto. Então, contando aqui as 4 correntes que eu pulei como um ponto alto, mais esse outro ponto alto, eu já tenho 2 pontos altos. Agora eu vou continuar trabalhando mais pontos altos sobre cada corrente aqui, até eu completar aqui um total com 63 pontos altos, contando as 4 correntes como um ponto alto. Ou seja, então eu vou ter aqui um total de 62 pontos altos, mais as 4 correntes como ponto alto totaliza 63, ou seja, idêntico ao início da peça do pé do vaso, ok? Então eu vou trabalhar aqui os meus pontos e volto. Então trabalhei aqui meu total de pontos altos e finalizei aqui a primeira carreira da peça. Agora eu viro o trabalho e dou início à carreira de número 2. Começo subindo 3 correntes. Em seguida, faço uma sequência com 4 pontos altos. Feitos 4 pontos altos, eu fiquei aqui contando as 3 correntes como um ponto alto, eu fiquei com um total de 5 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, pulo o próximo ponto e no próximo faço um ponto alto. Então aqui eu trabalhei um espaço de uma corrente. Agora eu vou continuar trabalhando espaços como esses até um total de 27 espaços de uma corrente, ok? Sempre fazendo uma corrente, pulando o próximo ponto e no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo o próximo ponto, no próximo um ponto alto. Trabalhei aqui então os meus 27 espaços, conforme informado. Agora, em seguida aqui, finalizando a carreira, eu faço uma sequência com 5 pontos altos. E conto esse último ponto aqui já como um dos 5. O último ponto aqui dessa sequência você vai fazer aqui na base das 4 correntes que foram puladas do início da carreira anterior, ou na base, ou aqui na segunda corrente, ok? Então, dessa forma, eu encerrei a carreira de número 2. Agora eu viro o trabalho e vou dar início à carreira de número 3. Começo subindo 3 correntes, em seguida faço mais 4 pontos altos, em seguida faço uma corrente, pulo o próximo espaço de uma corrente na base do próximo ponto, um ponto alto. E aqui trabalhei meu primeiro espaço de uma corrente aqui da carreira de número 3. Então, aqui nessa carreira, eu vou dar início agora ao desenho da flor. O mesmo desenho que nós estamos trabalhando aí, tanto na peça do tampo do vaso e também na peça do pé do vaso, também será trabalhada igualmente aqui nessa peça, ok? Então, aqui nesse primeiro intervalo, até o início do desenho da flor, eu preciso ficar aqui com um total de 10 espaços de uma corrente, ok? Então, eu já fiz aqui um espaço, continuo trabalhando mais 9 espaços e completo aqui um total de 10 espaços. Feito então o primeiro intervalo, agora eu dou início aqui ao desenho da flor. Como já é de costume, eu começo fazendo uma sequência com 5 pontos altos, sempre contando o último ponto aqui do espaço como um dos pontos da sequência. Feito a primeira sequência, faço um pequeno intervalo com 3 espaços de uma corrente. Depois faço a segunda sequência com 5 pontos altos, também sempre contando o último ponto aqui do espaço, como um dos 5. Depois de feito a segunda sequência, faço uma corrente, pulo o próximo espaço de uma corrente, na base do próximo ponto faço um ponto alto. E aqui nesse segundo intervalo, após o desenho da flor, eu também preciso ficar com um total de 10 espaços de uma corrente. A mesma quantidade de espaços que eu trabalhei aqui nesse primeiro intervalo, ok? Então, já tenho aqui um espaço. Agora, eu continuo fazendo mais 9
até eu completar aqui os meus 10 espaços desse segundo intervalo. Então, feito aqui o meu segundo intervalo com 10 espaços de uma corrente, agora eu completo aqui a carreira com a minha sequência de 5 pontos altos aqui do final, sempre contando esse último ponto aqui do último espaço como um dos 5. Sempre o último ponto aqui dessa sequência vai ficar nas correntes que foram trabalhadas a carreira anterior, ok? Então, dessa forma, eu trabalhei aqui toda a carreira de número 3. Então, aqui nessa carreira de número 3, eu já dei início ao desenho da primeira flor, ok? Aqui nessa peça, ela vai ficar com um total de 3 flores. Diferente do tampo do vaso, né, que ficou com 2. O tapete do pé do vaso também ficou com 2. E esse aqui, o tapete da pia, ele vai ficar com um total de 3 flores, ok? Então, para fazer as 3 flores, aqui nessa primeira parte da peça, vamos precisar ficar com um total de 39 carreiras. Ou seja, aqui já foi trabalhado 3 carreiras, né? Então, vamos continuar trabalhando mais 36 carreiras até um total de 39. Sempre repetindo aqui esse padrão de 5 pontos altos no início de cada carreira, ou seja, 3 correntes mais 4 pontos altos. E aqui no final também, essa sequência com 5 pontos altos. Esse padrão aqui, ele vai ser repetido até a carreira de número 38. E assim como foi trabalhado nas outras peças, no final do desenho de cada flor, eu sempre vou fazer uma carreira de intervalo até o início da próxima flor. Uma carreira como essa aqui preenchida com espaços de uma corrente. Então, sempre após o desenho de uma flor, será feita uma carreira dessa aqui para dar início ao desenho da próxima flor, ok? Essa peça aqui ela vai ser bem mais simples que as outras, ok? Aqui nos intervalos, sempre no primeiro intervalo e no segundo intervalo, será repetido as mesmas quantidades de espaços. Ou seja, a mesma quantidade que eu tiver aqui no primeiro intervalo, eu vou ter aqui também no segundo intervalo. E isso vai funcionar até o último desenho da flor, ok, pessoal? Então, você vai continuar o trabalho até totalizar aqui 3 flores trabalhadas, igualmente foram trabalhadas nas outras peças, ok? Para que não fique um trabalho muito repetitivo aqui, como já foi trabalhado aí várias vezes o padrão aqui das flores, eu acredito que não tem mais necessidade de eu ficar repetindo. Se você tiver alguma dificuldade, é só voltar nas aulas anteriores e ver o padrão. Ou, se achar melhor, você já pode ver aí também nas peças que já estão prontas aí o padrão, o desenho da flor, ok? Então, eu vou completar aqui essa minha primeira parte da peça, fazendo aqui o desenho das 3 flores, seguindo aqui esse mesmo padrão, ok? E aí eu volto com vocês para a gente confirmar as informações, fazer as comparações e verificar se ficou certinho aí os padrões, ok? Então, trabalhei aqui as minhas 39 carreiras e finalizei aqui essa primeira parte da peça, ok? Então, aqui, a partir da carreira de número 3, onde eu havia parado antes, eu dei continuidade aqui, olha, todo o desenho da primeira flor, exatamente igual ao desenho que foi trabalhado nas outras peças. Como eu havia falado aqui, tanto no intervalo inicial como no segundo intervalo, foi trabalhado aqui o mesmo tanto de espaço, tanto no primeiro intervalo quanto no segundo intervalo. Isso para todos os desenhos das flores, ok? E trabalhei também aqui esse padrão das laterais, com 5 pontos altos no início e no final, até a carreira de número 38, ok? Então, fiz aqui o desenho da primeira flor, fiz a carreira de intervalo, comecei aqui a segunda flor, também da mesma forma, fiz aqui o segundo intervalo para a terceira flor e completei aqui o desenho da terceira flor. Então, observe que todas foram trabalhadas iguais às flores anteriormente. E aqui foi só repetido o processo. Feito a primeira, eu repeti todo o padrão na segunda e todo o padrão na terceira. Aqui no final, na carreira de número 38, eu fiz aqui toda preenchida com espaços de uma corrente, totalizando aqui também 27 espaços de uma corrente, a mesma quantidade que foi trabalhada lá na segunda carreira. E aqui também, na última carreira de 39, fiquei aqui com um total de 62 pontos altos,
mais as 3 correntes aqui valendo como ponto alto, 63 pontos altos no total. Ok? Então, dessa forma, está encerrado aqui essa primeira parte. Agora eu vou trabalhar aqui com vocês a segunda parte, onde será trabalhado aqui voltas sobre o contorno aqui dessa parte, ok? Então, assim como as outras peças, vamos ficar aqui também com um total de 5 voltas. E a primeira volta, vamos trabalhar aqui fazendo pontos baixos em todo o contorno aqui da peça, ok? Então eu começo fazendo 2 pontos baixos aqui na lateral dessa última carreira que eu trabalhei aqui da peça, ok? Depois, vou para a próxima carreira e faço também 2 pontos baixos. Ou seja, até o final dessa lateral, eu sigo trabalhando dessa maneira, sempre 2 pontos baixos em cada lateral aqui de cada carreira, ok? Então, feito aqui os 2 pontos baixos, eu já pulo para a próxima carreira e faço 2 pontos baixos. Então, eu trabalhei aqui toda essa minha lateral de pontos baixos. Para ser mais específico, até essa primeira carreira aqui da primeira parte, eu fiz um total aqui com 78 pontos baixos, trabalhando 2 pontos baixos em cada carreira, ok? Agora, feito aqui os 2 últimos pontos baixos, eu faço 2 correntes, ou seja, aquele mesmo padrão que nós trabalhamos na peça do pé do vaso, ok? Em seguida, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo dessa próxima lateral. E eu faço ele aqui nesse segundo ponto, depois desse ponto que eu trabalhei aqui, os 2 pontos baixos desse lado aqui anterior. Então, eu pulo ele e faço aqui no segundo ponto, ok? Então, aqui eu trabalhei o meu primeiro ponto baixo aqui dessa lateral. Aqui nessa lateral, eu preciso ficar com um total de 61 pontos baixos, ok? Então, eu já fiz um aqui, vou continuar trabalhando os pontos baixos em sequência até dar os 61 pontos baixos, ok? Então, trabalhei aqui os meus 61 pontos baixos aqui dessa lateral. Agora, eu faço aqui as minhas 2 correntes do canto, ou seja, essas 2 correntes aqui, ela será trabalhada em todos os 4 cantos, ok? Sempre para virar de um lado para o outro, eu faço 2 correntes. Então, aqui nessa terceira lateral, será trabalhada igualmente foi feito a primeira lateral. Então, feito aqui as 2 correntes, eu vou aqui já para a lateral, ou seja, nessas 4 correntes iniciais aqui, que funciona como um ponto alto, eu começo fazendo aqui os meus pontos baixos da lateral, ok? E aí sigo fazendo 2 pontos baixos para cada lateral, até eu completar aqui também os meus 78 pontos baixos dessa terceira lateral, ok? Então, finalizado aqui os 78 pontos baixos da terceira, faço as 2 correntes e começo fazendo um ponto baixo aqui a partir do segundo ponto. Depois dessas 3 correntes iniciais, onde será trabalhado os 2 últimos pontos baixos dessa lateral aqui. Então, começo no segundo e termino aqui no penúltimo ponto, ok? Então, vou finalizar aqui toda a minha volta 1 e venho com vocês na volta de número 2. Então, trabalhei aqui o meu último lado com os 61 pontos baixos. Agora eu faço as 2 correntes aqui desse último canto e fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo desses 2 primeiros que eu trabalhei aqui desse primeiro lado, ok? E aqui você vai cortar o fio e fazer aqui o seu arremate, ok? Na volta de número 2, vamos trabalhar agora com o fio cru, ok? Então, vou fazer aqui o meu arremate e volto com vocês na volta de número 2. Então, fiz aqui o meu arremate e finalizei aqui toda a volta de número 1, ok? Agora, a volta de número 2, vamos começar com o fio cru e eu vou começar aqui no meu lado direito, ok? Aqui nesse canto do meu lado direito. Então, aqui nesse canto, onde eu tenho espaço de 2 correntes, eu começo fazendo aqui dentro desse espaço um ponto baixíssimo. Em seguida, subo 3 correntes. E agora, ainda aqui dentro do espaço de 2 correntes, eu faço 5 pontos altos. Então, feito aqui os 5 pontos altos, se eu contar as 3 correntes aqui como ponto alto, eu fico aqui então com um total de 6 pontos altos
dentro desse espaço de duas correntes. Esse total de 6 pontos altos, eu trabalho ele em todos os cantos aqui da peça, onde eu tenho espaço de duas correntes, ok? Então, em todos eles será feito 6 pontos altos, ok? Então, feito aqui esse primeiro canto, agora eu dou início aqui a essa primeira lateral. Aqui nessa lateral, nós vamos trabalhar aquele mesmo padrão que foi feito no tapete do pé do vaso, ok? Apenas com uma diferença. Eu não vou pular aqui o próximo ponto para iniciar. Então, a partir do primeiro ponto aqui, depois do espaço de duas correntes, eu já começo a fazer a minha sequência com pontos altos. Então, aqui eu faço uma sequência com 5 pontos altos. Feito a primeira sequência de 5 pontos, agora eu faço uma diminuição nos dois próximos pontos. Da seguinte forma, laço, vou aqui no próximo ponto, faço aqui como se fosse fazer um ponto alto, mas não finalizo. Depois laço de novo, vou no próximo ponto e faço aqui também como se fosse fazer um ponto. E agora eu finalizo os dois juntos, ok? E aí, feito essa diminuição, eu sigo para o próximo ponto e vou trabalhar outra sequência com 5 pontos altos. Feito a sequência com 5 pontos altos, eu trabalho outra diminuição. Igualmente foi trabalhado essa daqui, ou seja, aquele mesmo padrão que foi trabalhado lá na peça do pé do vaso, ok? Aqui também precisa ficar com um total de 8 diminuições. Então, você segue fazendo esse padrão, 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos, uma diminuição nos próximos 2 pontos, até completar aqui 8 diminuições, ok? Então, vou fazer aqui os meus e volto com vocês. Então, trabalhei até aqui a minha diminuição de número 8. Agora, faço 5 pontos altos em sequência novamente. E com essa última sequência de 5 pontos altos, eu cheguei aqui no final da lateral. Agora restou aqui apenas o espaço de duas correntes. Então, aqui no espaço de duas correntes, eu trabalho os meus 6 pontos altos. Feito aqui os meus 6 pontos altos do segundo canto, agora eu viro o trabalho e vou trabalhar aqui na segunda lateral. Aqui nessa segunda lateral não tem nenhum segredo, é bem simples. Eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto baixo aqui da volta anterior. E começo a partir do primeiro ponto baixo aqui, dos dois primeiros que foram trabalhados aqui nessa primeira lateral, ok? Então, aqui vai ficar um total com 78 pontos altos, ok? Chegando no final da lateral, é só repetir todo o processo que foi trabalhado até aqui, ou seja, na terceira lateral, esse mesmo padrão que foi feito aqui nessa primeira, ok? E na quarta lateral, a mesma sequência aqui de 78 pontos altos em sequência, sem diminuições, ok? Então, vou trabalhar aqui toda a volta e venho com vocês no final. Então, cheguei aqui no finalzinho da volta de número 2, trabalhei aqui toda essa lateral e agora eu fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui dessas 3 iniciais, ok? Feito então o fechamento da volta, eu vou cortar agora esse fio e vou voltar a trabalhar com o fio verde, ok? Então, vou fazer aqui o meu arremate e volto com vocês na volta de número 3. Então, fiz aqui o meu arremate, finalizei toda a volta 2. Agora, eu dou início aqui à volta de número 3 com o fio verde, ok? Essa volta não tem segredo, pessoal, é bem simples e igualmente foram trabalhadas na volta 3 das outras peças, ok? Então, eu começo a volta aqui, nesse ponto aqui, antes do ponto onde eu fiz o meu arremate, ok? Então, aqui eu começo fazendo um ponto baixo, depois 2 correntes, pulo o próximo ponto e no próximo um ponto baixo. 2 correntes, pulo o próximo ponto e no próximo um ponto baixo. Então, eu vou trabalhando dessa forma aqui por toda a volta de número 3, ok? Sempre fazendo 2 correntes, pulando um ponto e um ponto baixo no próximo ponto. Eu sigo dessa forma por toda a volta de número 3 até eu chegar aqui no final, ok? Então, vou trabalhar aqui minha volta e venho com vocês no final. Então, cheguei aqui no finalzinho da minha volta de número 3, faltando aqui apenas o último espaço de 2 correntes. Então, faço as 2 correntes e fecho esse último espaço aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu trabalhei o início da volta.
Então, assim encerrei toda a volta de número 3. Para ser mais específico, se você quiser contar, aqui ficou com um total de 143 espaços de duas correntes, ok? Trabalhados todos dessa forma. Então, feito toda a volta de número 3, eu dou início agora à volta de número 4, ainda com o fio verde, ok? Então, eu começo aqui andando com um ponto baixíssimo nessa primeira corrente das duas correntes aqui desse próximo espaço. Então, aqui dentro da corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Depois, agora, no espaço das duas correntes, eu trabalho um ponto baixo. Em seguida ao ponto baixo, faço uma corrente. Depois, eu vou aqui para esse próximo espaço de duas correntes e faço aqui o meu primeiro leque de 6 pontos altos. O mesmo leque que foi trabalhado aí nas outras peças. Ou seja, faço aqui 3 pontos, 2 correntes, depois mais 3 pontos aqui no mesmo espaço de duas correntes. E assim construir aqui o meu primeiro leque, ok? Pessoal, observe que aqui, depois do ponto baixo, eu já fiz o primeiro leque aqui nesse próximo espaço de duas correntes. Porém, o padrão dele ele não segue dessa forma, ok? Somente aqui nesse início que eu fiz o ponto baixo, uma corrente, e já no próximo espaço de duas correntes eu já comecei o leque, ok? Então, a partir daqui, eu sigo o mesmo padrão que foi trabalhado nas outras peças. Feito o leque, faço uma corrente, pulo o próximo espaço de duas correntes e no próximo faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço outra corrente, e agora sim eu trabalho conforme o padrão. Eu pulo esse próximo espaço de duas correntes e somente aqui no próximo eu trabalho o próximo leque. Feito então o leque, eu sigo o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nesse primeiro intervalo aqui, ok? Fazendo uma corrente, pulo o próximo espaço de duas correntes, no próximo um ponto baixo. Depois, uma corrente, pulo o próximo espaço de duas correntes e no próximo começo a trabalhar o outro leque, ok? Então, eu vou seguir dessa maneira por toda a volta aqui de número 4, até eu completar aqui um total com 36 leques trabalhados exatamente dessa forma, ok? Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho com vocês aqui no final, ok? Então, trabalhei aqui os meus 36 leques conforme o padrão orientado. Então, feito aqui o meu último leque, eu faço uma corrente e encerro a volta aqui no primeiro ponto baixo após os 2 pontos baixíssimos que eu fiz aqui do final da volta anterior, ok? Então, aqui nesse ponto baixo, eu fecho a minha volta de número 4. Feito então a volta, eu vou cortar o fio, vou fazer aqui o meu arremate e vamos voltar a trabalhar com o fio cru, na volta de número 5. Então, vou fazer aqui o meu arremate e volto com vocês no início da volta 5. Feito então aqui o arremate, agora eu dou início à volta de número 5. Vou começar aqui no último leque que eu trabalhei da volta, ok? Então, no primeiro ponto aqui desse leque, eu começo fazendo aqui o meu ponto baixo. Depois, sigo fazendo ponto baixo nos próximos 2 pontos aqui do leque. Aqui no espaço de duas correntes, eu trabalho um ponto baixo, subo 3 correntes, desço aqui na base, faço outro ponto baixo e completo aqui o meu ponto picô. Depois, faço mais um ponto baixo ainda no espaço de duas correntes e depois sigo fazendo ponto baixo nos próximos 3 pontos altos aqui do leque, ok? Trabalhado aqui todo esse leque, eu vou aqui no espaço de uma corrente, faço um ponto baixo. Pulo esse ponto baixo aqui, que separa um leque do outro, e vou direto aqui para o próximo espaço de uma corrente. E aqui eu faço um ponto baixo. E dessa forma, cheguei aqui no próximo leque. No próximo leque, eu vou repetir o mesmo padrão que eu fiz aqui. Pontos baixos nos 3 primeiros pontos altos do leque. No espaço de duas correntes, um ponto baixo, 3 correntes.
desço na base, faço um ponto baixo, construo o picô e depois faço mais um ponto baixo ainda no espaço de 2 correntes. E em seguida, completo com mais 3 pontos baixos nos próximos 3 pontos do leque. Ou seja, o mesmo padrão que foi trabalhado no tapete do pé do vaso, ok? Então, vou continuar trabalhando aqui esse mesmo padrão em todos os leques e no intervalo entre um leque e outro, sempre trabalhando aqui dessa forma. Um ponto baixo no espaço de uma corrente, pula o ponto baixo de separação, um ponto baixo no próximo espaço de uma corrente e completa o leque aqui com esse padrão, ok? Então, cheguei aqui no finalzinho da minha volta 5 e trabalhei aqui o último leque. Agora, aqui nesse último intervalo entre o leque e o outro, eu faço aqui um ponto baixo no próximo espaço de uma corrente, pulo o ponto baixo, trabalho outro ponto baixo aqui no próximo espaço de uma corrente, e agora eu finalizo aqui a volta com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo aqui desse primeiro leque. E agora, pessoal, é só cortar aqui o fio, fazer o arremate e está pronto aqui o nosso tapete da pia, ok? E assim também está encerrado todo o nosso jogo, com as 3 peças aí do jogo de banheiro, ok, pessoal? Então, feito mais esse trabalho, agora eu espero vocês lá no módulo 6 com dicas especiais aí para você aprender a trabalhar aí com seus trabalhos, aprender a divulgar, vender, precificar, ou seja, vou te ensinar bastante coisa aí nesse próximo módulo, ok? Então, te espero lá, ok? Tchau, tchau e até mais!